Irmãos queridos, levanta a sua mão e diga: Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu te amo. Quem aqui, abaixa a mão, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Fica com a mão abaixada agora. Quem ainda não é, mas será? Levanta as mãos, deixa eu ver você. Bem alto, levanta, deixa eu ver. Digamos que está 60-40. Isso é muito bom. A gente tem ido pregar em igrejas habitualmente conhecidas como pentecostais, que nós somos em uma esses dias, 70% não eram batizados com o Espírito Santo. Mas não é o meu tema hoje. Amanhã eu vou falar de batismo com o Espírito Santo. Hoje, eu quero trazer um entendimento a você muito peculiar da pessoa do Espírito Santo. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O entendimento certo do Espírito Santo mudará a sua vida e o seu relacionamento com Deus. O problema é que nós estamos dentro de uma geração que ela não tem um entendimento certo acerca do Espírito Santo. Você quer ver? Quem aqui já percebeu que há muito tempo, ou talvez nunca, você se pegou adorando o Espírito Santo? Isso fica no nosso inconsciente, mas não é comum ou habitual os crentes adorarem o Espírito Santo. E você nem sabe por quê, você simplesmente não faz. Então, em primeiro lugar, olha para mim, o Espírito Santo é Deus. Ele não é um produto, não é uma energia, ele não é um Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele compõe a unidade da divindade. Significa que ele é existente de si mesmo, Deus como Pai, Deus como Filho. Ele não é menor, ele nem é diferente. Ele é Deus. Ambos existem em si mesmo de uma forma uníssa. Presta atenção. O que é importante você entender sobre o Espírito Santo? Primeiro, como cada religião, como cada segmento crê acerca do Espírito Santo. Primeiro, os católicos, como eles acreditam sobre o Espírito Santo. Segundo, os tradicionais, que hoje são chamados em muitos lugares de reformados, como eles acreditam o Espírito Santo. E em terceiro, os continuistas, isto é, chamados de pentecostais. Primeiro, a Igreja Católica, ela acredita que o Espírito Santo é Deus. No entanto, ela tem um entendimento do Espírito Santo muito diferente do que a gente pensa. Para eles, assim como Jesus é a encarnação de Deus, Maria é a encarnação do Espírito Santo. Por isso que ela tem termos dado ao Espírito Santo, como interceder por nós, como compadecer por nós. Então você vai ouvir padres pregando termos, por exemplo, aonde Maria vai, o Espírito Santo vai. Em alguns dados, se você ler na catequese, vai estar escrito assim, Maria, presta atenção, o Espírito Santo é o marido de Maria e Gabriel desposou, e o Espírito Santo desposou Maria na frente de Gabriel. Aí eu pergunto, e José? E José? E agora? Mas esse é o entendimento deles. Eles vão dizer que se você chamar pelo Espírito Santo, é Maria que vai. Isso está na catequese, gente. E os catecúmenos acreditam nisso, leem isso e replicam isso. Ponto. Não vou dizer se é certo ou se é errado, estou apenas afirmando o que está lá. Segundo, os tradicionais, os reformados, eles acreditam, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é Deus.
mas ele não pode ser adorado. Daí vem porque tanta gente não se vê adorando o Espírito Santo ou nem percebeu que não adora o Espírito Santo. Por quê? Qual é o argumento desses reformados tradicionais, aonde eles dizem que o Espírito Santo não pode ser adorado? Por exemplo, eu estava no aeroporto junto com um amigo de confissão tradicional ou reformada, e ele disse assim: Hernani, eu vi um vídeo seu esses dias, e no vídeo você mandava o povo amar, adorar, cultuar o Espírito Santo. Hernani, não se pode cultuar ao Espírito Santo. Eu olhei para ele e disse: por quê? Ele disse: porque Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, falaria dele, levaria os crentes a adorá-lo. Eu olhei para ele e disse: isso é correto, porém incompleto. Essa é parte da verdade. O Espírito Santo veio para levar a igreja de Jesus a amar Jesus. Isso é verdade. Esse é o único argumento deles para dizer que nós não podemos adorar o Espírito Santo. Então eu disse: mas querido pastor, se nós não podemos adorar o Espírito Santo, porque a missão do Espírito Santo é levar a igreja de Jesus a amar Jesus, então nós também não podemos adorar Jesus. A regra é a mesma, porque Jesus afirmou que ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus afirmou que ele não veio para fazer sua vontade, mas a do Pai. E ele diz em João 17, diz assim: Pai, revelei o seu nome a todos quanto me destes. Ou seja, a missão de Jesus era levar o homem até Deus, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida de volta para Deus. Aí o pastor disse: não, mas isso aí não é verdade. Sim, senhor. A regra que você está usando para o Espírito Santo é a mesma de Cristo. Então afirmei: na verdade, irmão, isso é uma besteira. Porque Filipenses capítulo 2, no versículo 6, diz assim: ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Esse texto está afirmando o seguinte: se você passar o ano inteiro adorando Jesus, é para a glória do Pai. Se você passar o ano inteiro adorando o Espírito Santo, é para a glória do Pai. Deus decidiu que toda adoração feita a essa divindade triuna é para a glória dele. Adorou o Pai, é para a glória do Pai. Adorou o Filho, é para a glória do Pai. Adorou o Espírito Santo, é para a glória do Pai. Que Deus é esse que faz parte de uma triunidade igual, unissa, coexistente, igual, mas o Pai é adorado, Jesus é adorado, o Espírito Santo não pode ser adorado? Não tem como existir um Deus que não é adorado. Se você for analisar na Bíblia, presta atenção no que eu vou te mostrar. Olha aqui. Se você analisar na Bíblia, o ministério do Filho é completamente do ministério do Espírito. Onde está a diferença? Vamos lá. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Todos os textos bíblicos na Bíblia do Espírito Santo são termos proféticos. Ele é o Espírito da profecia, ele é o Espírito da revelação, ele é o Espírito da visitação, ele é o Espírito dos profetas, ele é o Espírito das Escrituras, ele é o Espírito dos 10 mandamentos, ele é o Espírito da graça, ele é o Espírito das alianças, ele é o Espírito das dispensações, ele gerou o mundo sobre as águas, lá estava, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Gênesis capítulo 1 e 2. Foi ele que revelou Moisés. Quando se escreveram
a palavra de Deus, lá estava o Espírito de Deus falando com Moisés. Então o irmão me disse, não, mas o Espírito de Deus do Velho Testamento não é o Espírito Santo. Então tem quantos Espíritos Santos na Bíblia, ô Pedro Bó? Tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Cristo e tem o Espírito Santo. Então nós temos 3 Espíritos Santos na Bíblia. É isso que eu estou entendendo? Não é. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, ó Espírito, Espírito Santo e Espírito de Deus. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que a primeira pessoa a aparecer na Bíblia é o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, pastor, está falando Deus. Bom, essa palavra é genérica. Deus, Elohim, é um plural de 3. Então está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando apareceu o termo Deus na Bíblia, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no verso 2 diz, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, é a primeira vez que a Bíblia fala de Deus. Por isso o Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer na Bíblia. Entenda isso de uma forma bem simples. Um dos motivos pelos quais o Espírito Santo é desprezado, mesmo que inconsciente, é a falta de conhecimento e de entendimento acerca do Espírito. Jesus, o ministério de Jesus é restrito ao mundo. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para os doentes. Ele veio para o mundo pecador. Esse é o ministério de Cristo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, de acordo com João 14, no 17, diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Olha que texto poderoso, o Espírito Santo é só do crente. O troféu de Cristo é o pecador. O troféu do Espírito Santo é o crente. A Bíblia chama você de sua coroa e chama ele de nossa joia, nosso penhor. Ou seja, Jesus veio para revelar o Pai. Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude do Pai. Está afirmando que para conhecer o Pai, tem que olhar para o Filho. Você quer ver? E aí 1 de João 2:23 diz assim, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Olha a chavezinha do texto. Quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. O segredo está em quem? No Filho. Em Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Em Hebreus 1:1 diz, no passado, Deus falava de várias maneiras através dos profetas. Hoje, nos últimos tempos, fala através do Filho. Então, Jesus é a revelação de Deus para o mundo. João 1:18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que o revela, que o mostrou. Se você entender desse jeito, põe Jesus aqui, você vai ver que Jesus veio para os perdidos. Mas o Espírito Santo não pode ser dado aos perdidos. Por quê? Porque é Jesus que nos dá o Espírito Santo. Então tem que ter Jesus, para então ter o Espírito Santo. Agora uma coisa muito interessante acerca do Espírito Santo. Primeira coisa, para termos um profundo e saudável relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos fazer duas coisinhas. A primeira,
trate o Espírito Santo como sendo Deus. Irmãos, não estou dizendo creia que o Espírito Santo é Deus. Não é a sua forma de crer do Espírito Santo que você tem que mudar. É a sua maneira de tratá-lo. Quando você está diante de um Deus tão singelo, o que você faz? Você adora. Você cria situações. Você adjetiva. Quantas vezes nas minhas orações eu me pego falando o nome dele. E é o seu nome próprio, nome. Quando você lê Espírito Santo, pode ter certeza que esse é o nome dele. Então eu me pego horas às vezes falando Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Precioso Espírito. Oh, irmão, eu vejo saltar dentro de mim rios de águas vivas. Porque ele habita em meio a louvores e a adoração. Segundo, trate o Espírito Santo como uma pessoa. Não estou dizendo crer, estou dizendo tratar. Significa tratar o Espírito Santo de forma pessoal. Até o seu cachorro tem um cantinho em casa e o Espírito Santo não tem. O cantinho da oração, da adoração, do culto, onde você chega ali tem um altar para Deus, uma Bíblia devocionária, e ali você vai visitar aquilo todo dia. Presta atenção. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Irmão, se amar a Deus fosse uma coisa tão comum e simples como nós manifestamos levantando a mão ou dizendo, não precisaria de 2 mandamentos para isso e uma maldição. O maior mandamento do Velho Testamento é amar a Deus. Está lá, é o primeiro e o segundo mandamento dos 10 mandamentos. Estão relacionados a somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele presta-lhe culto. No segundo, não faça para ti imagens de escultura. Ou seja, se amar a Deus fosse comum, não precisaria de 2 mandamentos. Segundo, no Novo Testamento, quando Jesus vai falar de amar a Deus, ele usa os 2 maiores mandamentos pós-Cristo, que é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se amar a Deus fosse comum, não precisaria Jesus perguntar a Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro, com dúvida desse amor, na última vez ele disse, tu sabes. Se amar a Deus fosse uma coisa fácil de interpretar, não teria uma maldição para quem não ama. O apóstolo Paulo afirma, seja maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando o Senhor vai falar em Apocalipse para a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti o fato de abandonares o primeiro amor. Então ele diz assim, aconselho que volte, veja aonde caiu e se arrependa. Percebe? Ele usou a palavra se arrependa e a palavra cair. Ele está dizendo que amar a Deus, a falta de amor por Deus não é uma crise. A falta de amor por Deus não é uma condição momentânea da nossa vida. A falta de amor por Deus é um pecado. Por isso que ele usa o termo se arrependa. Então olhe bem para mim. É impossível ter um amor verdadeiro por Deus, ter um amor singelo por Deus, um amor bíblico por Deus, se esse amor não vem do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Sem o Espírito Santo, ou com uma condição meio mequetrefe de comunhão com o Espírito Santo, nós não temos um amor bíblico por Deus.
Romanos capítulo 5, no versículo 5, afirma: e a esperança não traz confusão, porque Deus derramou o amor de Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, viu? Você só consegue amar a Deus se sua relação com o Espírito Santo estiver em dia. Agora eu vou te dar um outro texto, muito grave, e eu continuo nessa parte do amor por Deus. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, nós temos a famosa bênção apostólica. Tem Bíblia que é o verso 14, tem Bíblia que é o verso 13. A diferença é que tem Bíblia que tirou um verso. Mas nesse é o verso 13, e está assim, ó: a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Olhe bem no texto, o que tem de interessante nesse texto? Eu te digo. Qual é o ministério de Cristo? Graça. Qual é o ministério do Pai? Amor. E qual é o ministério do Espírito Santo? É o único dos 3 ministérios que estão ligados à parceria, companheirismo, intimidade e relacionamento. Deus só se relaciona com o crente através do Espírito Santo. Todo relacionamento que você tem com Deus passa pelo Espírito Santo. Não há relacionamento com Deus se minha comunhão com o Espírito Santo não estiver em dia. Deus não se relaciona com você sem a intervenção do seu Santo Espírito. Por isso que você vai ler coisas na Bíblia como: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você vai ver coisas na Bíblia como: tive visões do Espírito, e o Espírito fez isso, e o Espírito aquilo outro. Quando se trata de profeta, de sacerdote, de reis e de salvos, é o Espírito Santo. Olha que coisa, o responsável da comunhão é o Espírito Santo. Deixe-me te explicar fazendo uma tipologia bíblica. Escute, a Bíblia Sagrada é entendida de 3 maneiras e composta de 10 doutrinas. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. Significa que, de acordo com Hebreus 10, primeiro, todas as coisas no Velho Testamento são apenas uma história em quadrinhos verídica para o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, você vai entender que Abraão é um tipo do pai. Isaac é um tipo do filho. Rebeca é um tipo da igreja. Mas está faltando um nessa história. Quem que é? Quem que é o Espírito Santo, o tipo dele? Bom, Abraão um tipo do pai, Isaac um tipo do filho, Rebeca um tipo da igreja e Eliezer, nesse história que eu vou lhe contar, é um tipo do Espírito Santo. Abraão chega para Eliezer e fala assim: vai na terra dos meus pais. Aonde é essa terra? No Iraque. Abraão, se fosse nascido hoje, seria um iraquiano, árabe. Ele foi para a terra de Ur. Quem fundou a terra de Ur? Caldeus. Quem fundou? Nimrod. E Abraão era de lá. Uma terra violenta, cheia de idolatria. Vai para a terra dos meus pais e você vai encontrar lá uma mulher para se casar com meu filho. A história conta que Eliezer foi lá para a terra de Abraão e lá ele encontrou a esposa de Isaac. E olha que interessante, a Bíblia diz que os tempos foram passando, chegou uma hora que Isaac, que Rebeca chegou para Eliezer e disse: eu quero ir embora, eu quero me casar, eu quero conhecer meu noivo. Aí você pergunta, como que essa mulher foi embora com um estranho para casar com um estranho?
Mas ela diz que estava apaixonada. Por quem? É porque a história toda mostra, a narrativa mostra, Eliezer, ele só falava de Isaac. Não, porque o meu Senhor é isso e ele é maravilhoso. A hora que você conhecer, você vai ver, ele é lindo, ele é bom, é gentil, é um homem sério e não sei o que. E toda vez ele ficou plantando no coração de Rebeca amor por Isaac. O Espírito Santo é esse que está na terra, no deserto, preparando Rebeca para se casar com Isaac celestial. É o Espírito Santo que é o Espírito da adoração, o Espírito do louvor. Ele gera em nós, deixa eu te falar, nós nunca vimos Jesus, mas nós temos uma paixão, um amor muito grande por Ele, porque isso é gerado pelo Espírito Santo. Só quem ama Jesus aí. E você sabe quem adorna a igreja para o encontro do noivo? Olha lá, Eliezer deu vestes brancas, Eliezer deu ouro, Eliezer deu colírios. Opa, aí você vai lá no Apocalipse, você encontra isso. Aconselho que de mim compre vestes brancas, compra colírio e compre ouro. Quem prepara você, e o preparo para você encontrar o Senhor, é um preparo espiritual, é um preparo, sabe, os dois discípulos no caminho de Emaús diziam, queimava nosso coração enquanto ele falava. Jeremias disse, há um fogo queimando no meu peito que eu não consigo controlar. Então às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas quando estamos dentro de um mover espiritual, rios começam a queimar. E o coração começa a acelerar, porque a imagem de Jesus começa a vir na sua frente, quando você está no mover espiritual, gerado pelo Espírito Santo. Toda igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um amor absurdo por Jesus. Por isso, meus irmãos, que 2 Coríntios 13:13 é grave. A comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você quer ver? O apóstolo Paulo, ele fala o mesmo texto de forma diferente em Efésios 4:6. Ele começa assim, Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos. Esse um só Deus que é Pai de todos, ele é sobre todos, Pai. Ele é por todos, Filho. E ele é em todos, Espírito Santo. Eu sei que muita gente já usou esse texto para outra revelação, mas o contexto inteiro fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse texto afirma que o ministério do Espírito Santo é tabernacular, habitar o crente. Por isso que Jesus, ao falar do Espírito Santo, ele é muito claro. Ele diz, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Na linguagem de hoje do pastor Hernani, Jesus está dizendo assim, após eu subir, sua prioridade será o Espírito Santo. É isso que ele falou. Literalmente isso que ele falou. Enquanto você estiver na terra, e enquanto o Espírito Santo estiver na terra, nós temos que entender como agradar o Espírito Santo. Aí eu volto o texto de Romanos 5:5. O único amor por Deus, que é verdadeiramente um amor, ele só pode vir se foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra que nós temos em Romanos 5:5 é a palavra derramou em seu coração o amor por Deus. Essa palavra é usada em Joel 2:28, usado também em Atos 2, a palavra derramar, nos últimos dias derramarei. E aí você escuta o seguinte, por 3 vezes você tem a palavra derramar, referindo-se ao Espírito Santo, derramando algo na sua vida.
A primeira vez é esse texto de Joel 2. E derramarei do meu Espírito. A segunda vez é Romanos 5:5. Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, o fogo é um batismo do Espírito Santo. O amor que sentimos por Deus é também um batismo do Espírito Santo. Agora eu vou entrar num ponto. Segura essa bomba aí no seu colo. Não, não segura não. Senão, o último que segurou lá em Brasília não deu certo. Mas segura essa aí, essa é do Espírito. Eu nunca conheci um crente que diz que não quer orar. Que diz que não concorda com orar. Eu conheço crente que não consegue orar. E se ele pensa, ele não tem coragem de falar. Ele tem que ser bem maluco para dizer, não tem que orar não. Tem que ser muito doido para falar um negócio desse. Aí a pergunta que nós fazemos, por que os crentes não conseguem orar? Vamos lá. O católico ora 2 vezes por dia. Um fervoroso. Ele amanhece, pega o terço e reza o terço. Ele vai dormir, ele pega o terço e reza o terço. E dá uma média ali, já me contaram, eu sou neto de padre. Não é bem de padre, ele abandonou a batina, senão não seria neto, né? Mas vamos lá. Ele veio de Portugal, conheceu minha avó, ele veio para dirigir uma paróquia, chamava-se Manuel Gomes dos Santos, e ele abandonou a batina para casar com a minha avó. Então eu sabia muita coisa do catolicismo por causa do meu avô. E eu vi o meu avô, minha avó, amanhecia o dia, pegava o terço. É uma média de 30 a 40 minutos até rezar todo o terço. As bolinhas ali, né? Isso por volta de 2 vezes. Sem falar que eles jejuam um jejum de 40 dias, uma vez por ano. E o crente? O judeu ora 3 vezes por dia. 9, meio-dia e 15. O muçulmano 5 vezes por dia. O budista 10, o seixonoísta 18. E o cristão? Tirando o judeu, esses daí têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. Gente, o que teve eu estou vendo aí de 25 milhões de pessoas desviadas no Brasil. Você sabe hoje a religião que mais cresce no Brasil? É o ocultismo, satanismo e macumbaria. Dos 25 milhões, tem um monte que se tornaram umbandistas. É uma moda agora deixar de ser crente para virar um bandista. E aí eu vou seguir para ver o que acontece. Eles começam a postar suas rotinas. Esses crentes que abandonaram a igreja foram umbandistas. A rotina deles. Oram por volta de 4 vezes ao dia e fala, eu me reencontrei, eu consigo orar agora. Você vê? O cara está aqui na fé cristã, ele não consegue orar. Ele vira um bandista, ele consegue orar agora. A resposta é muito simples. O diabo não precisa impedir nada aqui de orar. Mas no nosso caso, quando você decidir orar, ele vai arrebanhar um exército terrível para te impedir de orar. Porque o diabo sabe, e isso que é o mais importante, na batalha espiritual, a oração destroça o diabo. Se o crente orar todo dia, é como se ele fosse atropelado por um trem todo dia. Aí você fala assim, qual é o segredo da oração consistente? Qual é o segredo de orar, como Jesus diz, sem esmurecer? Qual é o segredo de orar e não parar de orar? Os irmãos têm que se lembrar que eu falei que tem 3 batismos do Espírito Santo na Bíblia. Batismo com fogo, Pentecoste, e derramarei do meu Espírito sobre a carne. Batismo de amor por Deus, Romanos 5:5, e Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. E o terceiro batismo? O terceiro. Quem quer aprender?
Só amanhã agora. Estou brincando, vamos falar agora. Eu queria saber se vocês estavam atentos. O terceiro batismo está registrado em Zacarias, capítulo 12, no versículo 10. Essa eu vou acompanhar junto com você. Zacarias 12, no versículo 10. Preste atenção no texto. O texto vai falar que um espírito de oração será derramado sobre Israel, para que eles se despertem para a vida e vejam que matou Jesus e se arrependam. Olha o que diz o texto. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, olha a palavra, derramarei o espírito de graça e de oração. Deixa eu te falar uma coisa. Orar é um chamado do Espírito. Não pensa que Deus está ali insistindo, ora, por favor. Imagine Deus falando, pelo amor de Deus, ore. Orar é um tesouro tão poderoso que o Espírito tem que te batizar com o espírito de oração. O texto está dizendo, e aí você vai ver na história dos profetas, todos eles foram batizados com o espírito de ação de graça e súplica. Toda pessoa para orar, primeiro, ele tem que ter um coração grato. Quem não ora está sendo ingrato. Então ele precisa ser batizado com o espírito da graça, da gratidão, ação de graça. E batizado com o espírito de oração. Por quê? Vou te explicar isso, presta atenção. Os irmãos vão se lembrar que Jesus disse assim, vigiai e orai para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, vigiai e orai para não cair. Em suma, o que Jesus está dizendo é, quem não ora, se não caiu, vai cair. É isso que ele está falando. Vigiai e orai para não cair. Então, quem não ora, está assumindo, né? Eles chamam aí na jurisprudência de crime culposo. Mas no caso da falta de oração, não é nem culposo, né? Ele assumiu o risco de tudo que possa acontecer de ruim na vida dele. Quando ele não ora, ele assume o risco de tudo. Vigiai e orai para não cair. Aí Jesus continua e ele diz assim, ó, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe como é que a gente interpreta isso? Ah, eu peco porque a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca. O detalhe que para o seu tormento, o texto não está falando de pecado, não tem nem a palavra pecado no texto. Não sei de onde o povo tirou isso. Jesus está falando sobre vida de oração. Ele disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então o texto é sobre oração. E aí ele diz assim, ó, na verdade o espírito está pronto. Pronto para quê? Para orar. E a carne é fraca. Fraca para quê? Para orar. É tão verdade isso, que Paulo faz uma compilação desse mesmo texto. Em Romanos 8 e 26. E ele vai citar a palavra cair, ou a falta de vida de oração. Nessa versão da Bíblia está o termo pedir. Se o irmão puder colocar uma outra versão, dentro, Romanos 8, 26, dentro do termo pedir, pedir, orar, a gente sabe que o texto é orar, mas ó, não sabemos como pedir e não sabemos como orar, muda. Para quem conhece a Bíblia não muda, mas para o pessoal que olha e fala assim, não, ali não está falando de oração, está falando de pedir. Olha o que diz o texto, diz assim, ó, da mesma sorte o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Paulo vai dizer, qual é a nossa fraqueza? E ele repete, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, toda a nossa fraqueza nasce da falta de oração. Mas pior que isso, vê que é quase a mesma coisa que Jesus falou, Paulo diz.
Aí, olha o que Paulo está afirmando, tanto Jesus, que por mais santo que você seja, que por mais espiritual que você seja, que por mais que você ore das 3 da manhã às 6 da manhã, 3 horas toda madrugada, por 10 anos, que tem uma vida de oração fervorosa, sua oração ainda assim não é perfeita. E por que a nossa oração não é perfeita? Porque Jeremias disse que há uma doença em nosso coração incurável, chamado pecado. Porque a nossa mente é contaminada, e ela contamina toda a oração. Às vezes você está orando, na melhor das intenções, e se vê ali pensando em uma coisa horrível, uma raiva, alguma coisa, aí o coração, Senhor, pessoa fez isso para mim, Senhor. Ah, Senhor, faça justiça. Na realidade a gente está dizendo, ó Senhor, eu quero vingança. Porque se somos um cristão verdadeiro, a gente diria, Senhor, eu abençoo os meus opositores. Abençoo, não é falar, Senhor, eu quero justiça. É isso que Jesus quis dizer. Aí veja, pense comigo aqui, meus irmãos. Não há oração santa. Não há oração santificada. Há pecado até na nossa santidade. Como que o Espírito Santo resolve essa equação? Vai lá, presta atenção, olha como é grave. Há pecado até na minha oração. Há pecado até na minha adoração. Há pecado até quando eu vou ajudar o próximo. Posso tocar trombeta? E aí, qual é a arma do Espírito para evitar e me ajudar nessa equação? O apóstolo explica. Olha, mas o mesmo Espírito ora por você com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo começa a equilibrar a balança. Como ele está aqui para construir todas as minhas reações espirituais, uma delas é a minha vida de oração. Então ele começa a trabalhar por mim. Aí, aqui, escuta. Só tem uma vez na Bíblia, só uma vez em toda a Bíblia, que você faz um tipo de oração, que a Bíblia diz, essa oração é verdadeira. Ela não precisa ser esmerilada. Só tem uma vez na Bíblia que a palavra de Deus diz que Deus olhou para a sua oração e disse, não, essa oração é verdadeira. Ou seja, há uma oração que eu faço que ela não pode ser corrompida pelos meus pensamentos, ela não pode ser corrompida pelo meu coração, ela não pode ser corrompida pelas minhas motivações que eu penso ser boas, mas não são. Só uma. Só uma. Aí nós vamos ver isso e você vai ver, meu Deus, é muito grave passar pela vida sem acionar o Espírito Santo, sem ter uma comunhão íntima, sem ter uma relação, eu estou correndo sérios riscos. Só uma. E eu dou a deixa para amanhã. 1 Coríntios 14, 14. Quem ora? Quem ora? Escute. Olha isso. 1 Coríntios 14 e 14. Os irmãos vão se lembrar de uma coisa interessante. Nas Olimpíadas, você pôs 1,14. 1 Coríntios 14, 14. Presta atenção. Leia em voz alta, vai lá. Então são 3 versões que tem desse texto. Orar bem, ou seja, bom.
Orar de fato, ou seja, de verdade, e orar certo. São 3 versões. Orar bem, orar de fato e orar certo. Olha o que você acabou de ler. É a única vez na Bíblia que a Bíblia diz, essa oração é boa. Que oração é essa? Oração do Espírito. Aí você vai entender por que Deus não abre mão de 2 coisas. O batismo com o Espírito Santo e as línguas. Lembra na Olimpíada, a menina foi lá, ganhou o skate, fez alguns sinais em libras, quiseram processar a menina. A outra foi lá e fez o seu trabalho na ginástica, sentou, levantou a mão e começou. A professora tentou mandar ela parar, ela não parava, ela não estava ali. As câmeras filmando, as câmeras do Brasil. Aí os jornalistas, né, os narradores brasileiros, faz uma linguagem corporal, uma leitura labial. Aí o outro rapaz diz, já tentamos, mas não sabemos que língua é. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu posso afirmar uma coisa para você. Nós estamos há pouquíssimos anos, talvez 2, talvez 3, no máximo 15, da terra ver o maior derramamento do Espírito Santo que já foi visto. Olha, deixa-me te contar isso. Vai acontecer isso aqui. Todo avivamento é uma obra do Espírito Santo sobre a terra. Em 1595, na França, começou um movimento chamado Movimento contra a Reforma. Prenderam pastores, queimaram igrejas e fizeram o diabo. Prenderam as mulheres, mataram os pastores e deixaram os filhos nas ruas. Nessa data de 1595, haviam mais de 1.500 crianças nas ruas, filhos de pastores. Isso ficou amplamente conhecido como movimento contra a reforma, em França. Sabe como o Espírito Santo contra-atacou isso? Num determinado dia, as crianças saíram dos seus lugares onde ficavam dormindo e começaram a andar pelas ruas de Paris. Fazendo sabe o quê? O Espírito Santo foi lá e batizou todas as crianças. E agora, as ruas de Paris estavam tomadas de crianças de 7, de 8, de 10, de 12, de 13, de 14, fazendo isso aqui, ó. Andando pelas ruas. Só que isso, como eram muitas crianças, o barulho era alto. As pessoas ficaram com medo, olhavam pelas janelas, se escondiam dentro de casa. Então elas passavam as noites. E pronto. De dia nem se via criança, de noite, começava a noite, de novo. Ninguém, governo, polícia, eles tinham medo. Que é isso? Essas crianças estão parecendo o quê? Um bicho? Se fosse hoje falariam um zumbi, né? E as crianças nas ruas de Paris, sabe o que começou a acontecer? Por volta aí de 2 semanas que tinha começado, algumas pessoas perderam medo, foram para as portas na madrugada e começaram a trazer as crianças para dentro de casa. Sabe o que começou a acontecer? 100, 200, 300, 500 casas começaram a ser cheias do Espírito Santo. E as pessoas também começaram a receber o Espírito Santo. Os comerciantes agora durante o dia trabalhando, orando em línguas. Soldados trabalhando, orando em línguas. O Espírito Santo contra-atacou. Na Bienal do Livro de São Paulo e do Rio, 75% dos quiosques, dos estandes, eram de bruxaria. Pois eu vou dizer uma coisa, escuta e leia o que eu estou te dizendo. O Espírito Santo desceu em Atos 2 em Jerusalém. O Espírito Santo desceu em Atos 8 em Samaria. O Espírito Santo desceu em Jope em Atos 10. O Espírito Santo desceu em Éfeso em Atos 19. Agora ele vai descer de novo. Ele vai batizar a sua casa. Seus filhos vão acordar orando em línguas e profetizando. Tem alguém aí comigo? Mova-se, faça algo poderoso.